Olá, gente. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Quilombo Podcast. Hoje temos aqui como a nossa convidada a senhora vereadora Marta Rodrigues. Bom, gente, Marta Rodrigues é professora de política, professora e política brasileira, afiliada ao Partido dos Trabalhadores, formada em letras pela Universidade do Salvador, especialista em políticas públicas pela Unicamp. Um belo Pronto. portfólio, Marta. Belo portfólio mesmo. Marta, como é que foi a sua jornada até chegar aqui hoje nessa mesa? Pois é, uma alegria grande primeiro estar aqui nessa mesa com vocês, nessa bancada tão importante, este quilombo podcast. Quando a gente fala de quilombo, a gente vê a luta da resistência, escola, quero saudar toda a bancada que acompanha aqui e dizer da minha alegria de ser convidada por vocês, jovens, na escola estadual, Heitor Villa-Lobos. Olha a importância que tem a escola pública nas nossas vidas. Então, minha trajetória, eu vou assim, tentar ser sucinta para a gente não cansar quem está nos acompanhando. Quero saudar também a quem nos acompanha, vendo aqui a rede de vocês muito potente, Instagram, da escola e também do Quilombo. Dizer, eu não nasci em Salvador, eu nasci lá no interior do mato, lá na Caatinga, ali eu orgulho muito disso. Nasci em um povoado que pertence a Sequara, um município que fica no sudoeste da Bahia. E comecei estudando lá, mas a gente compreende que nesse município pequeno, muita dificuldade encontrar outros cursos. A gente veio da Jiqué, que é conhecido como a Cidade do Sol. Aí estudamos em Jiqué, na escola pública, minhas irmãs, meu irmão, todo mundo por lá. E digo a vocês, lá em Jiqué também, assim como vocês, muito jovem, eu participava também do Grêmio. E lá em Jiqué também foi quando eu me despertei para a questão marcial. Ainda sem essa visão que a gente tem hoje. Mas foi lá que eu compreendi a importância do movimento negro e também do machismo. E na escola, quando a gente ia jogar, ia para quadro, nunca tinha espaço para as mulheres. Sempre os homens. E aí a gente, sem essa visão que a gente tem hoje de feminista e tudo, mas lá a gente vai saber por que a gente é excluída. A estudante que é na escola pública também, hoje é no CE, mas na época do Instituto de Educação Reis Pacheco, e me orgulho muito disso, de estudar na escola pública. Aí comecei os passos também por lá. E depois, quando eu terminei hoje o ensino médio, né? E se fosse no período do primeiro governo de Lula, eu não teria tempo para só. O governo Lula expandiu as coisas. E que hoje tem universidade dessa. Como tem Conquista, que é perto dele, mais perto do que Salvador, mas naquela época não tinha. Aí qual era o caminho que a gente tinha que passar para trabalhar e para estudar? Aí chegando aqui, primeiro fui. Não, qual era a minha manter? Tem que sobreviver como. Aí fui trabalhar, depois comecei a estudar, fui fazer o cursinho pré-vestibular, daqui a pouco vocês já estão se inscrevendo na UNEP. Aí eu fui também para conseguir, fiz todo este processo de trabalho, começando, compreendendo, e também, quando a gente vem com a nossa inquietude, a gente também desperta esse momento também da política pública na vida da gente. Eu não vou nem falar da política partidária, vou falar da política pública. E eu comecei também indo para alguns bairros aqui em Salvador, no subúrbio, plataforma. E depois desse grupo desse bairro plataforma, nós constituímos, que é o nosso retorno, como vocês estão fazendo aqui, que está sensibilizando outros jovens, fazendo, nós abrimos um cursinho chamado Coequilombo, cursinho de pré-vestibular. Coequilombo, lá no bairro. Mas antes da gente chegar até lá, passei também por outras. E nessa militância a gente começou em plataforma e até lá eu não tinha ainda essa pretensão de criação a partido. Então, começamos lá na militância com
Tinha umas professoras do DI, que é da UFA, Núcleo de Mulheres Interdisciplinar, que dava uma assessoria lá para a nossa criação de moradores e de mulheres, sobre creche, que era a pauta que até hoje ainda é muito presente, a ausência de creche. E aí, aquelas mulheres, a gente sempre ia fazer reuniões. E as mulheres falavam que não podia ir trabalhar, porque não tinha onde deixar os seus filhos. E aí, nas reuniões, apareciam diversas demandas do calçamento, do posto de saúde que não tinha, da vaga na escola. Aí foi que eu fui entendendo toda essa dinâmica. Porque como a gente está dentro da escola, o nosso olhar é um, né? Aí da porta para fora da escola é uma outra realidade. E com essa caminhada, dessa chegada até ali, e depois fui para a universidade, depois trabalhando, aí cheguei também no sindicato de telecomunicações, do Sintel, que até hoje está um sindicato muito forte, combativo. Foi quando eu me despertei também para a política partidária. A gente vinha no debate da política pública. E aí, com esse entendimento, eu também não tinha essa veia que o Thiago já colocou aqui. Eu ainda não tinha essa, eu achava que só naquelas reuniões, naquele debate, a gente ia dar conta daquelas demandas. Mas depois das minhas próprias companheiras, amigas e companheiros também me disseram, não é assim. Porque é na política, é na Câmara Federal, é no Senado, é na Assembleia Legislativa, é na Câmara de Vereadores, que passa o orçamento. Então, se a gente quer fazer uma incidência na política, a gente precisa ir para esse. É por lá que a gente vai alimentar a demanda que você viu lá na falta de creche, de calçamento, de falta de vaga na escola, de posto de saúde que não funcionava, tudo isso. Aí foi que eu tive esse entendimento e que tenho até hoje nessa minha veia, essa veia que pulsa todos os dias por melhoria e também para a gente conquistar essa cidadania tão desejada. Então, bem resumido. Concordo. Faz mais um aí que eu vou vendo por aqui. Marta, qual foi o curso que você escolheu, que viu, e esse é o curso que eu quero seguir na universidade? Pois é, eu escolhi o curso de letras. Letras com literatura. Por que letra e literatura? Pois é, letras e literatura. Porque lá no IGP a gente precisava muito. A gente ia muito para as bibliotecas públicas, buscar livro, ler, e a gente conhecia a realidade de outros países, e até mesmo de Salvador, através do livro, da leitura. Né? Então a gente também fazia aquele imaginário naquela nossa cabeça, como é, como não é. Aí a gente encontrava lá algumas das revoltas, a gente chegando aqui, a gente viu de Malês, de Búzios, como é que isso aconteceu? A gente tinha que buscar onde voltar para a literatura, né? As poucas que nós tínhamos, porque até hoje ainda tem essa ausência da história real, da história do povo negro, da história das revoltas, da história das batalhas, que foram muitas para nós estarmos aqui hoje nesse bate-papo tão importante. E aí isso me despertou. Então, se eu quero ajudar, se a gente quer lidar com o Paulo Freire nos ensinou, não tem nenhuma pretensão de nós, a gente tem que primar o Paulo Freire nos ensinou bem. Eu fui com a nossa diretora lá visitar a sala dos professores e vi lá um painel grande de Paulo Freire. Ele diz assim, a educação transforma o cidadão. E o cidadão transforma o mundo. Então, é através da educação, através da literatura, que a gente pode ter esse alcance maior, este olhar e outras possibilidades. Daí a minha escolha em estar, fazer esse curso e poder também ajudar. E depois que veio, a gente também tem que dar a nossa contrapartida desse curso do Vai Longo, que eu falei aqui bem rapidamente. Eu dava aula de literatura lá e de produção de texto. Quando você dava aula lá, tinha uma biblioteca comunitária? Tinha uma biblioteca comunitária. Como a gente tem hoje em Salvador, 13 bibliotecas comunitárias. E temos essa, eu acompanho, com contato a gente acompanha. Por que a importância das bibliotecas comunitárias? Elas ficam bem afastadas. Lá onde as pessoas, 7 de abril, nosso mundo tem Jaqueira do Carneiro, Fazenda Grande,
em vários águas claras, então são bibliotecas, e para a população faz uma diferença enorme, porque muitos daqueles jovens não podem sair. Fazer um acesso na biblioteca, ou no arquivo público, que está ali na Baixa Quintas, mas quando você tem essa realidade próxima à sua casa, à sua escola, isso facilita. Então, todas essas tinham uma rede de biblioteca, a gente chama de rede, né? Porque uma tem que estar se conectando com a outra. A rede de bibliotecas comunitárias, isso para a gente não tem preço, é um momento assim de muita realização. Assim como vocês. Essa desde a biblioteca também. Essa foi a biblioteca aqui do colégio. Aqui Foi. no podcast, Sim, na biblioteca. Pra Aí a biblioteca. gente ia, conversava com o nosso orientador Everton Santos e a gente conversava todos os A gente vai, assuntos. se a gente puder, a gente vai mostrar a biblioteca pra E senhora a gente ver. conversava tudo, sobre tudo, vários assuntos, desde vários negritude, problemas sociais, religião. Aí a Everton falou assim, gente, por que vocês não saem daqui desse canto e criam um podcast? E aí realmente que a gente sai da biblioteca e vamos transmitir a nossa palavra. Semanas, dias, isso e foi- alguns meses conversando entre Foi. eu, E William e não outras foi pessoas. da entrelaçada, como eu falei. Né? Que você de uma biblioteca surgiu a ideia do quilombo. E lá nós criamos o possível para a gente estar levando os nossos jovens negros e não negros, para lá e qual é quilombo. Era um quilombo de educação. No início, nós éramos como experiência professoras e professores voluntários que ensinavam o termo, e para a gente poder garantir que funcionasse, a igreja liberou para a gente um espaço, salão paroquial, mas a gente precisava de outras coisas, né? Para garantir que os nossos alunos tivessem acompanhado o que a gente estava falando de livros, tudo. Nós ganhamos um edital na Petrobras, nós ganharam recente na sessão. Então, nós ganhamos na Petrobras lá atrás, antes de privatizar, de vender a Petrobras. A Petrobras, nós ficamos uns 2 anos com editais, depois a gente se encontrou em outras secretarias também, editais, até depois a gente não teve como manter, a gente teve que parar. Editais hoje que são abertos na maioria dos casos. Na maioria dos casos, não, em todos os casos. O edital uma cota Vandina, edital do empoderamento negro, se eu não me engano. Alguma coisa assim, empoderamento negro não. Empreendedorismo negro. Isso, tem São um editais, empresário afro são também. editais que funcionam, que dão aquele puxão, dão aquele empurrão para que as pessoas possam desenvolver algo objetivo. O que eu achei mais fascinante foi o Cred Afro. Eu nem li direito sobre isso daí. Eu só li só alguns. Eu li sobre o Macota Vandina e mais dois, eu não tô lembrando qual é o nome. Pelo que eu entendi, o Cred Afro eles liberam empréstimo para pessoas negras com projetos. Foi mais ou menos isso que eu entendi sobre o Cred Afro. É o empreendedorismo negro para poder garantir que a gente já tenha visibilidade. Né? Então, isso é importante. Nós vivemos 10 anos sem ter acesso, nem a editais, nem a fomento. Então, a cultura é a primeira que fazer. O que vocês estão fazendo é informação, que vai dar e o fortalecimento do jovem nesse entendimento e na cultura. E agora, o presidente Lula, 2 editais, tanto o Paulo Blanco como o Paulo Gustavo, que vocês podem acessar. E tem as diversas linguagens, audiovisual, que vocês entenderem que cabe aqui para o Colégio Estadual e para Lobos, vocês têm que ir lá no site da Secretaria de Cultura, abrir lá editais e se inscrever. Tanto pode ser, se tiver alguma entidade com CNPJ, e também pode ser individual. Vocês vão dizer o que é que vocês estão pretendendo, qual é o público-alvo, e lá tem, já tem assim, algo que é importante dos critérios, se for dirigido para mulheres, povo negro, a pessoas com deficiência, que vocês já têm 2 pontos a mais. Quem tiver projeto que vai trazer uma incidência nessa área. Isso mostra também a segunda fome, que tem esse olhar e essa importância para o povo negro, a cultura tem para todas essas abrangências. E o da cultura tem algo também que eu considerei assim, fundamental, que é você respeitar a oralidade.
E quando você abre para quilombos, fundo e trecho baixo, para oceano, todos esses e esta não têm acesso, como vocês aqui da escola, que têm essa oportunidade de ter alguém que na biblioteca foi e trouxe para vocês esse debate e apresentou essas possibilidades. Mas a gente não pode sumir. Não, o edital já vai ser estudante. Então, o que é que a Secult está fazendo? Celular é capaz de tudo. A gente vai lá, fala, grava, diz o que é, aperta aqui e diz, olha, eu estou aqui, estou quilombola, quero fazer traça lá a justificativa do projeto dele. E manda para a Secult. Tem uma equipe que vai pegar aqui, ó, e vai transcrever e vai botar no projeto. Então, isso é você respeitar a oralidade. Porque é todo mundo que teve acesso à educação como vocês estão tendo, como eu tive, como a nossa diretora teve, num período que a gente chama, que é aquele período regular, que vai da primeira infância, a infância, fundamental 1, 2, médio. Então, muita gente não teve. Nem por isso vai deixar de ser, de estar fora, de ser excluído de uma política pública. Perfeito. Perfeito. Agora, partindo para o nosso tema que a gente vai trabalhar hoje, literatura negra e feminista. A primeira pergunta que a gente tem para a senhora é: como a literatura negra e feminista pode ser instrumento de militância nos espaços da nossa sociedade? Para a gente chegar hoje em pleno século XXI, com essa literatura negra, com essa pujança que está, uma caminhada muito difícil. Não foi fácil. É o que a gente chama da segunda onda feminista. Teve a primeira, aí na segunda onda. A gente não se via representado nessa literatura, a literatura negra feminista. Foi quando começou todo esse debate. Após o tempo, e a gente viu os cadernos negros, que antes não tinha literatura escrita, era muito também da oralidade, teatro do oprimido, a Abdias do Nascimento. Foi fundamental também, era a forma de você apresentar a sua oral. Não tinha escrito. Os cadernos negros começou a trazer de toda essa oralidade, tá? Trazer para a escrita. Conceição Evaristo foi um dos dados. E também contribuiu muito para os cadernos negros. Lélia Gonçalves também. Então, e tantas outras e outros que contribuíram com esse debate da literatura negra e feminista. Agora, isso depois desse, e lá atrás, bem lá atrás, Luiz Marinho, seu filho Luiz Gama, na Bahia, não tem nenhuma homenagem, nenhum reconhecimento, ele já questionava, com alguns, com Machado de Assis, com Lima Barreto, toda essa realidade da ausência do negro e da negra na literatura. Quando a gente fala da mulher negra, a ausência ainda é maior, o apagamento é maior. O negro ainda tinha, como a gente está falando aqui, de Barreto, Machado de Assis, de todos esses. Né? Luiz Gama não é repressivo aqui, é repressivo. Um homem negro. Então, para a gente ver os nossos heróis e as nossas heroínas, poucos têm essa visibilidade. Então, não foi fácil para que nós pudéssemos chegar nesse entendimento, nessa segunda onda feminista, onde o debate também tomou uma proporção gigantesca da literatura negra e feminista, e a partir daí foi que veio surgir. Aí tem muitas, Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, e aí vem tantas outras, Lélia Gonçalves, Conceição Evaristo. Então, para a gente perceber que, mesmo assim, as nossas escritoras e escritoras têm uma disposição que ela diz o que ela fala das suas seguidores. Então, ela escreve a milícia. O que é que a literatura negra e feminista indicava? Pois é, a literatura vem se afirmando com muita força, com Djamila Ribeiro, que é uma jovem negra, um lugar de fala importante para a gente está aqui. Nós três aqui nesse bate-papo, nesse lugar de fala, mas além dela, tem muitas importantes, fora
no Brasil e no Brasil também. Eu gosto muito de valorizar as nossas, que no dia a dia tem tamanha dificuldade para poder trazer livro, para poder escrever. Não é fácil, porque são todas editoras que querem, né? Lá, editar, colocar também a venda e fazer essa projeção. E a gente ainda vê o racismo e o machismo muito presente para as mulheres negras estarem se destacando. Uma que às vezes a literatura só não corresponde, quando não tem como um escritor grande, tem os seus privilégios de venda, de divulgação e tudo, não é igual para as escritoras e escritores negros. Então, isso já dificulta. Então, a gente tem que ter outra jornada que escreve, né? Para poder dar conta. Mas nós, Lélia mesmo, foi muito bem. Lélia escreveu muito. Lélia Gonçalves é uma mineira, foi também, foi para a política, também uma mulher muito ao sorteio, para além do sorteio, ela teve toda uma história e enfrentava também os sistemas, as interseccionalidades. Ele era muito desafiadora. Estava vivendo um momento que ela tinha que enfrentar pautar o Estado, seja ele era com outros escritores, para dizer que nós também existimos. E nós queremos também fazer esse debate de gênero, de raça e de classe. Então, a pergunta de vocês vem nessa direção. Se a gente não pautar a gênero, se a gente não pautar a questão racial, se a gente não pautar também a classe, porque tenta também, a todo momento, colocar a gente em outro patamar. Desde quando foi lá no período escravocrata, colonialista, onde é que as mulheres, qual é o papel das mulheres? Então, isso não nos cabe mais. Nós temos que escrever a nossa história como vocês estão escrevendo. Aqui, a partir da escola, a partir desse microfone, vocês estão ecoando as ondas aí, para Salvador e para fora também, porque fica lá gravado, quem quiser para assistir depois. Vai dizer, olha, em Salvador, lá no bairro Macapula, tem diversos jovens, negros, da periferia, e que tem essa oportunidade, o Colégio Heitor Villa-Lobos tem espaço onde podem produzir, entrevistar outros e outras, e aí vai para além, para dar conta e dizer que nós podemos fazer e fazer muito mais. Então, vocês estão inspiração para muitos outros jovens. Obrigado, Jeana. Se emocionou, meu Deus do céu. Pode. Agora sim, a literatura negra e a feminista, ela segue qual roteiro ali? Ela vai para qual roteiro? Como ela surgiu? O que ela aborda? O que ela quer passar? Pois é, o que a literatura negra e feminista traz é essa vivência, como eu falei, de você escravagista. Olha o título do livro dela, e ela é inspiradora. E vocês viram que ela já tem uns 2 anos que ela se inscreveu para a Academia Brasileira de Letras. Não conseguiu chegar. Por que ela não conseguiu? Então, não tem muita do que a gente explicar, né? Não conseguiu porque Tiago, vocês trabalham, agora eu vou devolver a você. Ela não conseguiu chegar à Academia Brasileira de Letras. Por conta do machismo e o racismo. E do racismo. Isso. Exatamente. Tá vendo? Então, nós estamos trazendo neste debate aqui, essa oportunidade para vocês, é sobre isso. É sobre este lugar que a gente tem que desconstruir toda essa realidade. Nós vamos construir como que é que a literatura feminista e negra propõe. Trazer essa realidade que não existe. Agora a gente vê, anteontem, quem entrou na Academia Brasileira de Letras? O originário aí, o plenário. Índio, e a todo momento foi atacado. A gente viu o debate com o marco populatório. Então, o STF tem uma decisão, o Senado já vai na contramão. Então, aí o plenário é importante, é importantíssimo, porque ele vai decolonizar aquela academia brasileira de letras. E era isso que vocês levaram. Então, as mulheres escritoras negras, feministas,
As pessoas querem o quê? A todo momento, apagar, não trazer, não contextualizar onde deveria estar. Então, a gente precisa escrever, falar sobre ele, conversa com nossos representantes, falam sobre isso, sobre toda essa situação. A mulher negra ainda vive. Olha a ausência de mulheres negras no parlamento. Nós ainda estamos subrepresentados. E quando a gente não tem mulher negra no parlamento, ou também um homem negro, a gente sabe que a realidade. E aí eu vou trazer para vocês uma experiência que eu vivi também na escola pública, no bairro de Pernambuense, que eu falo mais negro de Salvador, o bairro mais negro, e eu fui lá em um debate, e aqui também vocês têm política, é uma política pública, da dignidade menstrual, da distribuição de absorvente. Estou trazendo só para contextualizar a ausência da mulher no parlamento. E eu fiz, nós fizemos todo o debate, apresentamos, falamos, abrimos daquilo que estudamos. Uma jovem negra, professora Marta, por que só agora esse debate sobre o absorvente? Que a gente contextualizou, né? Quando o ciclo menstrual, a gente o absorvente cai. Então, não é que o pai ou a mãe não queira, mas faz falta. Então, fazer uma escolha da comida ou do absorvente. Então, quando o aluno vai para a sala de aula, ou com papel, ou então com um pano que ele já cortou e usou, passa. Então, essa menina vai sofrer também se debate com a gente fala outras violências. Então, ela deixa de ir para a escola. Então, isso interfere de quê? A coordenação pedagógica vai perceber. Tem toda uma propaganda que nesses dias tem que depender do ciclo que ela tem. Ela me perguntou por que só agora está distribuindo esse o absorvente. Aí eu falei, eu esqueci de falar sobre isso, mas essa pergunta é importante. Sabe por que só agora? Porque você acha que os homens brancos que estão no Senado, na Câmara Federal, ou em qualquer uma outra casa de parlamento, ia pensar que aqui no Parque de Pernambuco tem jovens negras que deixam de frequentar a escola, tem 5, 7, 8 dias, a depender dos seus pais não têm condições de comprar absorvente. Jamais vai pensar. Vai pensar o quê? Vamos comprar, liberar mais armamento, vamos liberar mais veneno lá no negócio, vamos liberar que as mineradoras têm mais acesso para matar o povo, como a gente viu lá em Minas. Então é isso que eles querem, cada vez mais aumentar. Então, quem apresentou esses 3 projetos nas esferas nacional, estadual e municipal foram 3 milhões. Em Brasília, foi uma deputada federal de Pernambuco. Aqui também, na Bahia, teve também na aula, foi ao nível e na Assembleia e na Câmara Federal. Então, se tivesse mulheres antes, esses temas alguém vai se preocupar, e ainda o outro já sendo nominado e elegido. Eu não vou dar o nome dele, porque pode. Aí uma energia ruim aqui, nós não queremos energia ruim. Nós queremos energia boa. O projeto, esse que foi aprovado lá, ele vetou. O que é vetar um projeto? Ele não sancionar. Ele vetou sob que argumento? Dizendo que o dinheiro público tinha outras prioridades. Então, não é prioridade para uma criança, um jovem, uma adolescente, deixar de frequentar a escola estudante porque não briga de sobre para eles, isso é supérfluo. Mas para a gente não. Então, é sobre isso que a literatura negra traz para a gente esse recorte, esse poder que tem, esse lugar de fala que diz no brasileiro, traz para a gente um lugar de fala. Então, se a mulher negra não falar de seu lugar, com todo esse contexto, quem é que vai? Ao longo desses mais de 500 anos, alguém trouxe essa literatura? Pelo que eu me lembro, desde 2021, no período da pandemia ainda, o colégio, aqui o Heitor Villa-Lobos, ele começou a distribuir absorvente, tanto que em 2021 não estava tendo aula, mas mesmo assim, acho que de mês em mês, de 3 em 3 semanas, vinha um grupo de mães ou de pais, pegavam e levavam para casa, e até hoje distribui esses absorventes. Isso, se eu não me engano, foi um projeto, está dentro desse projeto da senhora e da Olivia Santana e da deputada federal. E uma coisa que seria importantíssima, querendo ou não trazer para o Brasil hoje em dia, que seria
A licença. Maternidade? Não. Não, é... Menstrual. Menstruação, isso. Que existe na Espanha, né? Para aprovar na Espanha, não é muito Seria aprovado uma- em vários países, é muito porque, pouco. tipo, aquele negócio. Uhum. Tem muita mulher que menstrua e tem menstruação hemorrágica. Tem A- cólica, Acaba e sentindo aí, dores o que é que as exorbitantes. pessoas falam? Não, ele está fingindo. É, Então Tá tem entendendo? muita cólica, dor de cabeça, incomoda, é um desconforto muito grande. Então eu sempre digo, ó, nós somos sim, estamos pela igualdade. Mas as mulheres, biologicamente, nós somos diferentes. Então a gente não pode tratar os dois iguais, como não a gente vai conseguir fazer reparação nenhuma. Por isso que as escritoras feministas negras têm que escrever, para trazer toda essa realidade. Verdade. Com isso daí, com esse projeto. É. A senhora tá precisando ir pro Senado Federal. Tá deputada dessa- federal, deputada Marta federal, Rodrigues. senadora. Tá precisando ir pra lá. A senhora tem que ir pra Estamos lá. sendo sincero. Alguma pergunta? Não, tem que ter mais perguntas sim. Agora a gente vai abrir pergunta para nossa plateia aqui, né? E aí, meu povo. Ah, Alex Lima, não sei se você conhece Alex Telles. Ele foi reeleito. Mais votado de Salvador. Salva de palmas para Alex. Pronto, bora lá. Quem E quer aí, iniciar a primeira pergunta? quem vai querer gente? iniciar? Alex, quer iniciar, Alex? Primeira pergunta. Do Já mandou? Instagram? Deixa eu olhar aqui. É. Eu tô na página aqui do Instagram. O microfone dele. Microfone. Deixa assim. Boa tarde, vereadora. Primeira pergunta: como fazer para mudar o cenário político e ocupar espaços de representação? Essa é a lei. Precisamos estar fazendo mais espaço comum. Porque se a partir dessa tarde, e vocês todos os sábados estão produzindo aqui, vocês estão produzindo também políticas públicas. Porque quando nós estamos falando aqui, a partir daí tem ideias que a gente pode estar levando para os espaços de poder de decisão, para o orçamento público, essas possibilidades. Então, para além daqui, reuniões, debates, e a gente dizer também para outras mulheres, principalmente a nossa juventude, que todo mundo tem condições de chegar. Olha, a escola eu andei aqui, eu vi a realidade da escola. A escola está organizadíssima, limpíssima. Fiquei muito feliz com a escola que eu vi, porque essa escola que nós queremos para os nossos jovens, para que os nossos jovens cheguem aqui e tenham condições de sonhar. Dizer, ó, eu vou ser um senador, eu vou ser um pesquisador, vou ser uma cientista política, eu posso ser o que eu quiser. E quando eu fui com a nossa diretora universitária, eu vi ali diversas fotos, mas teve uma que me chamou a atenção, a doutora Jaqueline Góes, porque eu, uma mulher negra, soteropolitana, moradora da Barra, os pais dela ainda moram lá, eu sei que a gente deu um título a ela, uma medalha de Maria Quitéria. E ela estudou escola pública, depois foi para, antigamente era o CEPET, hoje é IFBA. Então ela teve essa coragem de para São Paulo, e na época da pandemia, uma orientadora dela convidou pela a dedicação dela, e ela foi que ajudou a ser funcionário de novo. Então isso não é. Então, podem ser o que quiserem. Ela fez uma escolha pela medicina, biomedicina. Mas aqui a gente pode ter jovens que possam fazer a escolha pela política, e nós precisamos. Porque tudo isso que nós relatamos, se a gente não alterar esse cenário como está, vai ser muito difícil. A Câmara de Vereadores de Salvador, alguém aqui sabe me dizer quantas cadeiras, quantos vereadores e vereadoras tem? Agora que eu já vou virar entrevistado, vou perguntar a vocês. Acho que tem 30, mais de deu 30 e pouco. Quanto? 34. 43. 43. Então, desses 43, alguém sabe me dizer quantas mulheres?
É lá e na. Oito mulheres, mas é o que a gente diz, não basta ser mulher. Tem que fazer a diferença. Não são todas as mulheres que negam. Tem mulheres que estavam antes internadas na rua, que não viam essa prioridade. Um debate que nós fizemos aqui sobre o absorvente, a dignidade menstrual, é a política de direitos humanos, de direito humano fundamental. Então, não me representa. Não veio lá que tinha, mas não se preocupou com isso. Então, nós precisamos ocupar esse. E a juventude tem essa capacidade. E também não aquele deputado lá de São Paulo, que Kataguiri. eu nem abri o nome da energia feminina. Eu não quero representante como aquele, que aquele não representa. A gente que é jovem, como vocês, que é cristão, e está aqui na escola, mas que já está produzindo uma política pública fundamental de comunicação. Tem um outro ali que está no audiovisual, e com certeza daqui a pouco vai estar voando aí, produzindo. E vai, quem sabe, vocês daqui podem estar logo mais, assim que chegar nas universidades, ou talvez nem antes de chegar, já está produzindo, já está ajudando, trazendo para a gente também essa importância. Então, nós queremos uma participação maior da juventude. A gente não pode se desestimular de maneira nenhuma, porque a gente, no dia a dia, a gente vê alguns deles que estão na casa e acaba não contribuindo. Então, a gente tem que ir para lá para fazer o que as feministas negras, escritoras estão fazendo. Chega lá e pautar a realidade que nós estamos vivendo. Então, o que a senhora falando sobre representação no parlamento e etc. Aí o que eu falei, a senhora falou sobre o Senado. Mas uma pergunta que surgiu aqui no nosso Instagram foi o seguinte: a senhora pretende se tornar eventualmente uma candidata ou participar de uma chapa para a presidência da República? Porque nós vimos o que nós passamos na eleição passada, né? E se não fosse o nosso candidato que nos ensinasse por a gente não ganharia eleição. Uma eleição, pois é, e a diferença foi grande. Por isso que a gente tem que estudar. O Brasil e Salvador também, há muito estudo, vocês jovens podem nos ajudar. E Salvador é essa nossa capital, que resiste, resiliente, de muitas revoltas, como os baleias, Búzios, a Cemitéria, todos esses. É a nossa Casa Legislativa, a Câmara, antes era a Câmara Cadeia. Em cima está o parlamento, onde a gente discute, mais embaixo, no fórum, era uma cadeia. Os nossos heróis de Búzios estavam presos, Manuel Gonzaga, Manuel Coutinho, João de Deus, todos os quadros. Se vocês passarem na Praça da Piedade, o busto vão estar lá dos quadros. Eles estavam presos na Câmara. Foi que naquela época a gente viu a importância da literatura feminista negra. Então, eles saíram da Câmara e vieram para a praça, que chama Praça da Piedade. Eles tinham clemência, e mesmo assim não tinha no espaço público, mataram os quatro pelo nome. Exatamente. Então, decapitaram ele, depois saíram na cidade, antes dos papais, se alguém se atrever a fazer o que eles fizeram, não, vai ver o mesmo fim. E mesmo trazendo a questão da revolta de Búzios, a gente vê que as mulheres negras foram apagadas na revolta de Búzios. Mas talvez não os homens, poucas, mas tiveram muito que. Ana Romana, muitas, que tinham um papel fundamental, mas a literatura pertence. Por isso que a nossa mulher negras tem que escrever mais, tem que produzir, a gente mostrar e dizer que nós podemos diferente. Olha o 2 de julho. Nós estamos lá representados. 200 anos agora. Não estamos. Das 3 mulheres. Quais foram as 3 heroínas? Maria Quitéria e Joana Angélica. Maria Quitéria, para vocês já encontraram algum monumento, alguma coisa em Salvador? Esse mês passado, teve a gincana aqui no colégio e a minha equipe ficou em segundo lugar, mas nossa representante, nosso símbolo foi de Maria Filipa e o nome era Resistência Baiana. Nós fizemos um projeto de indicação para o governo do Estado, pedindo
concretizando, saindo na ponte Salvador, e vou colocar o nome de Maria Figueiredo, que é uma homenagem, guerreou, batalhou na Grita, mais 40 mulheres. Verdade. Mais alguma pergunta? Alguém quer Não, não perguntar tem. mais alguma coisa? Uma pergunta. Tem mais? Bora lá, velho. Venha, meu lindão. Câmera, também vai falando na câmera. Segundo. Aqui a câmera. Quadrou? Segundo Djamila Ribeiro, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Como nossas colegas, alunas negras de uma escola quilombola, podem falar e existir no atual cenário? Quais orientações a senhora daria para nós? Pois é, boa pergunta. Quem foi aí? O nome da pessoa? Tem? Foi a motorista agora. Então nós estava tem que dar palavra para existir. O que a gente deve mesmo não tem que falar. Tem que falar. Como eu já disse aqui, quando a gente expressa a nossa opinião e diz ali atrás, é para a gente não deixar que a gente não fale das ideias. Ou através da cultura, ou de um movimento, de uma organização, como vocês estão fazendo aqui, nós precisamos chegar a estar fora, sair daqui de dentro e entrar nas casas das pessoas. Porque se a gente não fizer isso, as políticas que aí estão todos os jovens negros inseridos, não estão. A gente teve avanço? Tivemos. A gente não pode dizer que nós não tivemos avanço. Tivemos um recuo de 6 anos, também. Mas agora a gente tem que colocar na finalidade dessa fala, mas que a gente existe, que a gente seja reconhecida, é essa possibilidade das demandas de cada um, de cada um. Nós só vamos ter condições, a nossa roteirista, de ter essas demandas e de serem atendidas, se a gente apresentar. É isso que eu digo. Se a gente não pautar o governo do Estado da Bahia, é quem cuida das seguranças, uma abrangência maior, tem que ser os 3 entes federados. Mas vamos dizer, vamos falar aqui da Bahia. A gente não apresentar o que é que os jovens negros e não negros aqui do bairro do Capula e desse território importante, que aqui também foi um quilombo, né? O quilombo do Quigoma. Não, Quigoma não. não, Quigoma é lá. E daqui Pula. Pois é, aqui foi esse quilombo. Então, quilombo, se daqui a gente fosse fora também. aí, se a gente não emanar essas pautas de chegar e dizer, tudo bem, é importante ter viatura, adquirir mais blindada, é importante ter mais armamento e tudo, porque a gente não vai botar um policial para entrar em uma rua assim. Aí não é só a gente precisa ter escola mais em tempo integral, para que os estudantes venham para cá e consigam produzir a gente precisa de cultura para poder os jovens. Os nossos jovens têm uma capacidade brilhante. A gente anda na cidade, a gente encontra os slams, as batalhas nas ruas, e a gente não vê. Cadê a política? Tem que ter fomento, tem que ter editais, como está tendo agora na Blanca e na Paulo Gustavo, para que esse jovem possa apresentar. E a nossa juventude é isso. A gente tem que ter o posto de saúde funcionando no bairro. Porque se não tem, é uma violência para os pais de vocês, para a juventude. E aí, quando não tem o atendimento no posto de saúde, vocês estudaram ontem sobre diabetes, isso vai acontecer. E que a gente já tem na família alguém que é diabético, a gente pode ter na nossa família mesmo alguém com essa predisposição. Então, é na atenção básica, tem que ter uma cobertura maior. Tem que dizer, ó, se seu pai você pode também controlar, para evitar que alguém chegue no nível de insulina ou de fazer alguma amputação. Porque se o posto de saúde não funciona, onde é que essas pessoas, em Salvador é uma cidade, de sua maioria de negros, é a maior cidade, fora do continente africano, é a Roma Negra. Salvador é considerada a Roma Negra. Então, que o povo negro, é que nós, no dia a dia, temos mais ferramentas. É questão de cabeça,
Então, quem está com dor de cabeça, que vai no posto de saúde, não atender, de noite a pé, vai dizer, para que eu vou morrer, eu vou para o hospital. Mas isso não é só ir para o hospital. A cobertura da terceira em Salvador não chega a 70%. Então, isso também são formas de violência. Que às vezes estão invisibilizadas, não quer trazer só a dor policial, que está ali, ou as disputas, mas nem, eu digo a vocês, que a vontade de qualquer governo, mas falando aqui pelo governo da Bahia, não era essa de estar investindo logo esse valor, mas tem que fazer agora, porque se não fizer, a gente pode ter consequência mais do que a gente já está tendo. Mas a prioridade é estar fazendo mais escola, em quadra, com quadra coberta, como é daqui, que tem essa necessidade de fazer a quadra coberta. Pois é, temos que fazer daqui. Campos sociais, de ter tudo isso. Então, todas as escolas querem. Por isso que eu digo, de Jamila fala, da gente, do nosso poder de fala, do lugar de fala, e a nossa ação. A gente tem que agir dentro desse diferencial, para a gente conquistar e a gente reverter o orçamento e colocar a nossa. Vem, Alana. Mais uma pergunta de Alana. Tá certo agora? Oi. A minha pergunta vai ser: quais são os desafios enfrentados pelo feminismo hoje em dia? Pois é, Alana. São muitos, né? Nós já falamos aqui de alguns. É o staff também. Aí eu vou dizer da luta, das diversas formas de violência. A gente vai passar. E uma é que está aqui da minha camisa também, Maria. Foi uma mulher também, mas vinha de uma luta, enfrentando lá na maré, com toda essa realidade. Né? E ela teve a coragem, colocou sua voz, e a voz que a Jamila fala, ela teve essa coragem de fazer. Mas ela não teve as condições, como foi sua pergunta também, para ela poder conquistar. E a gente não pode ser violência política de gênero, a gente não pode se intimidar. Porque se a gente se intimida, é isso que muitos querem. E quando a gente recua, quem vai avançar não é esse dois negão que estão aqui na minha, os dois jovens negros. Sabe quem é que vai avançar? Outro que está lá na escola do que está lá na escola, essas escolas aí que a gente sabe, que tem outro padrão. E os alunos têm outra prioridade. E aí eles sabem, vamos disputar, vamos entrar lá, como a gente vê a política de voto. Como ela, a gente tem que fiscalizar. Porque se a gente não fiscaliza a política de voto, a gente já viu. Até em concurso público, a promotor, recentemente teve um, até para a promotoria municipal, que as pessoas pularam. A gente viu assim, uma luta do movimento negro, a gente não conseguiu provar. E os dois que já estavam trabalhando, teve que lidar. Mas isso é ponto de luta. Luta do movimento negro, que a literatura feminista vem produzindo. A literatura negra é feminista. Ela nos dá caminhos. E caminho para a gente, isso pode ser de forma coletiva. É dessa forma como nós estamos aqui, perguntando, ouvindo, construindo, a gente desconstruir essa realidade. Estuda eles. Se não tivesse coragem de falar e de reagir, quando a gente está na Câmara, a gente sobe no público para falar, os vereadores ficam de posto, batendo papo. Nós fizemos uma camisa, botamos lá para a gente vestir, pedindo que respeitasse, que nos escutasse. E quando a gente sobe, eu participo de algumas comissões, tem uma na Câmara de Finanças. E aí, eles nunca perguntam, só por eu de novo. Aí, quando eu levei o relatório, fundamento veio. Aí, eles falam bem assim: olha, ela estudou, mas não pergunta nenhum se eles estudaram. Por quê? Aí, ela já vem com os riscos dela, de ser machismo, e ela já vem com os riscos. Vou continuar com meus riscos até que a gente mude essa realidade. Verdade. Vamos fechar com tudo. Mais uma e a gente. Aqui é o coordenador da gente. Paulo, nosso coordenador, Paulo. Dá um oi.
Para Paulo não. A pergunta que eu queria fazer era como o feminismo se relaciona com outras lutas por igualdade, como o movimento LGBT e o antirracismo? Pois é, a gente trabalhar o que eu já falei aqui, as interseccionalidades. E a pauta também, do feminismo, da luta também antirracista, a gente tem que colocar na pauta também o LGBT a mais. Se a gente não colocar essa pauta, a gente está vendo os retrocessos que nós estamos vivendo no Senado Federal, na Câmara e aqui na Câmara de Vereadores. Porque antes era que escolas têm partido. Lá atrás, a escola tem partido, a escola não tem partido. Aquilo ali era para fazer uma falta. E agora a gente está vendo. Educação domiciliar. Volta agora para outros nomes. Mas isso aí é o que eu tenho que falar. As nossas mulheres LGBT. Por que escola domiciliar? A gente não vai ter. Se tem educação domiciliar, não vai ter essa sociabilidade. Escola é fácil. Por isso que é importante a gente não ir de encontro nisso. E agora tem projeto na Câmara, está tudo na imagina. E pautas também. Então, eles tentam mudar essa. O que estava na escola sem partido com outros projetos que não servem para todos. E aí, eles são pautas de costumes. E não dá para a gente. Nós não somos o Estado lá. Nós temos que respeitar o que está na nossa Constituição. Agora, a religião não pode estar lá na Câmara Federal, nem pode estar na Câmara Federal, nem no Senado. O que tem que falar é respeitar o Estado. Religião, eu professo na que eu acredito. Eu vou na minha igreja, eu vou no meu terreiro, bato minha cabeça lá. Agora, na Câmara, eu tenho que elaborar a lei, pensar o orçamento para todos e todas, independente de orientação, independente de religião, independente de povo. Além de o documento que tem que estar na mesa da lei, o Estatuto da Criança não pode ser abrido. Esse direito tem que ter nos caras do Estatuto. Não pode. Porque a gente tem que garantir, buscar a garantia de direitos dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Por isso que a gente está vendo essa pauta conservadora voltando com outra roupagem para tentar, porque o STF já disse ser constitucional. Aí eles vão pulando para frente, tem que estar atenta. Aí eu fico ligado, mas a gente não faz ligado, o trator passa, né? Como a gente não vai deixar, nem nada disso, é que nós somos vamos. Se a gente vai aqui, o Rio vai, né? Quando alguém pode trabalhar no Rio, outro curso, leva a sua vida. Se tem que tratar, a gente tem que arrumar um outro curso, se a gente não tiver, vai ficar aqui. Escola e convidador, diretora. Nós precisamos fazer debates com os filhos, para a gente entender essa dinâmica perversa que está se reconstruindo no Brasil. Então, é isso que a gente precisa respeitar e colocar na centralidade. Eu digo, qualquer forma de amor vale a pena. Ninguém tem que estar aqui para dizer se há o que ou se não pode. Todo mundo tem que respeitar. O que a gente precisa, o que Marcota Baltina ensinou para a gente. Eu não quero que me chame de intolerante, nem que intolerante, eu quero que me respeite. Se me respeitar, eu vou. Então é isso que a gente quer. Agora, tem uma pergunta aqui que uma pessoa mandou aqui, e a gente vai fazer essa pergunta correndo aqui antes de encerrar. Aí essa pessoa vai se identificar daqui a pouco, viu? Venha, Pedro, venha. Temos uma pergunta do nosso seguidor. Que diz assim: Marta, quais são as manias do nosso governador? E tem outra aqui dizendo que a senhora representa muito essa pessoa, que ela te ama e está te mandando um beijo. Dá um beijo também. Mania que o nosso governador tem, não sei se é uma mania. Ele é muito pontual no doutorado. Isso aí ninguém pode tirar ele de sua roda. Ele é bem caixinha disso aí, como um bom professor, né? O professor tem isso também, ali na pontinha do lápis.
Então ele tem isso aí, ele gosta de dar muito estudando, isso na escola política agora ele não tem. Essa é uma medida dele que ele tem, a primeira é disputa, depois ele fala. Isso Ele parou, ele escutou. Depois ele. Aí eu mostrei o celular pra ele, mostrei tudo direitinho o perfil. Aí ele falou, ele pôs ela aqui pra fazer um vídeo. Que massa. Aí ele primeira disputa, viu Pedro, depois a disputa. Então isso é uma mania também que ele tem, que não é agora como governador, mas de muito empenho. Então isso é bom, né? Porque ninguém é dono da gente, ninguém sabe tudo. Então se a gente quer mudar essa estrutura machista, racista, LGBTfóbica, então a gente precisa escutar. Porque ele sempre tem algo para dirigir e para melhorar a nossa intervenção e a nossa qualidade. Porque se não for dessa forma, nós não vamos. A diretora da escola aqui, a gestão dela está assim, porque ela escuta a professora, ela escuta a coordenadora pedagógica, ela escuta os alunos, ela escuta o coordenador, ela escuta desde lá do primeiro que nos recebe aqui, é o vigilante que está lá na porta. Então, escutando todo mundo, a gente vai ter um ambiente na escola, todo mundo vai querer vir, e todo mundo vai preservar. E é isso que nós buscamos. Essa escuta coletiva, então ele tem isso também, de escutar e depois falar. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro, o que Marta Rodrigues tem a dizer sobre o mês de Outubro Rosa? Boa pergunta, viu? Nós estamos no mês de outubro. E eu digo que o Outubro Rosa tem que ser 365 dias do ano. Agora, no mês de outubro, nós damos visibilidade. Que aí toda a mídia tem, aí todo mundo entra nesse clima, empresário, sociedade civil, marketing, todo mundo entra. Desde a tinha que é importante quando a gente chega alguém, todo mundo está aqui com a tia agora. Faltou a da diretora. Isso é importante para a gente. Faltou a dela. Tem crescido muito o câncer de mama. E a gente precisa estar nesse podcast como nós estamos, pedindo às nossas mulheres, jovens, que façam rastreamento. Porque quanto mais rastreamento identifica no início, a gente consegue ter um ganho importante de 25 a 30% de retroatividade. Quando a gente deixa ultrapassar, isso a gente acaba perdendo um pouco. E no meio de outubro agora, a gente tem visto muitas campanhas, e a própria governo também centraliza os seus trabalhos, sai da rua. Os hospitais, onde é para atender, da desculpa, leva carro, leva tudo, para ter mais acesso, porque tem mulheres que ficam meses e meses para fazer mascaramento. E isso tem que ser feito em lojas, por isso que o mês de outubro tem essa importância. E eu gosto quando a gente trabalha com as nossas pontes também na cidade, vai levar o aspecto todo rosa, a Câmara de Vereadores da Rosa, o povo da Barra da Rosa, e quando a gente faz isso, a gente estimula a sociedade. Elas vão ver, está todo mundo na mesma sintonia. Se estão na mesma sintonia, então a gente precisa também dar visibilidade e buscar, desde a escola, nas associações de moradores, onde nós frequentamos. A gente tem que divulgar, incentivar. E as mulheres têm que ir também fazer o seu rastreamento, porque isso é fundamental. E a gente tem visto também que o que decorre dessa realidade são os venenos, né, que a gente tem ingerido também. O Berlim diz que o grande mal que faz é que a gente vê o que entra pela boca, né, que a gente vai comendo de forma sem entender. Tem muito veneno, com muitos agrotóxicos. A gente não tem mais a nossa semente de lula, que é importante, que é aquela que é verdadeira. Então isso acaba dando também, e isso faz consequências. Tem estudos em alguns desses hospitais, onde tem uma incidência maior de plasma de água no hospital forte. Isso tem que estar tendo um número de rastreamento maior de mulheres com câncer. Então a gente precisa também alertar de para fazer decisão, ajudar, orientar, porque às vezes também as pessoas vai um dia, não consegue, vai desistindo, né? Isso acaba sendo com todos nós.
até o vestibular que dá o médio, a gente não pode deixar para fazer um último dia de inscrição, que antes. Para a gente poder chegar, não esperar para o último dia. Então, assim, também a gente vai dar e amanhã, vou cuidar da minha saúde. Se a gente tem que parar um pouquinho e vai cuidar da saúde, que é fundamental para a gente ter nossa população sadia, é isso que a gente busca o atendimento e tem a prevenção, isso é muito bom. Então, o Outubro Rosa vai precisar divulgar, ter essa conscientização. O marketing é importante, mas mais importante é você procurar para fazer o seu exame e identificar. Parabéns a vocês pela campanha, pela rotina, pela conscientização e assim nós queremos nossos jovens produzindo e nos pautando como vocês estão fazendo. Muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Agora sim, uma pergunta que Pedro falou aqui, pediu pra gente pedir pra senhora, fazer um pedido pra senhora. Ele pediu pra senhora fazer uma campanha aqui no Heitor, do Outubro Rosa, juntando a Prefeitura de Salvador, o governo estadual e um colégio, que no caso seria o Heitor, pra gente fazer esse vídeo ou então um documento, Ou uma palestra. para divertir, para Conscientizar o Outubro Rosa. orientar tudo direitinho as mulheres daqui da Bahia. Pronto, vai sair daqui com o nosso compromisso. Viu, Pedro? Nós vamos ver alguém no Estado, nessa área, para poder trazer aqui também essa conscientização do município também, porque as políticas públicas acontecem no município onde nós moramos, né? E aí que a gente tem que buscar. E a partir daí também vocês vão ouvindo todos os alunos, alunas, professores, diretora, podem também estar dando sugestões da realidade que acontece, que é presencial. Então, fica o meu compromisso. Eu vou fazer esse contato com o governo do Estado, com o município de Salvador também, a gente garantir essa palestra ainda no mês de outubro. Recebe também o governador de braços abertos aqui no nosso Tá na hora, a gente colégio, tá no aqui, podcast. já mandou mensagem pra ele mais de 2 vezes. Só ele conhecer o governador, gente. É, Fazer o Jota. Cadê o Assim não, Jota. assim? Agora é fixe, pronto. A gente vai ficando por aqui, pessoal, com mais um episódio do nosso Quilombo Podcast. Muito obrigado a todos, todas e todes.